O senhor falou que o partido estava pressionando na reta final da campanha. Que partido era esse? O senhor identificou ou não? Eu identifiquei. Qual era? Eu identifiquei, falei e direcionei principalmente para o senhor. Para mim? Então assim, tipo, o partido que curiosamente, que até depois eu fui ver direito que essa jornalista também é do PT, quem me chamou para vir para cá é do PT, entendeu? De quem contratou, de quais os partidos que contrataram a empresa para Deputado Túlio Gadelha. Mas eu já falei isso várias vezes aqui. Deputado Túlio. O próprio PT que me colocou na situação que eu me encontro hoje, cara. Todos os partidos políticos contrataram IACOS para fazer a situação de propaganda. Mas o engraçado é que o PT cismou com o pai dele e cismou comigo. E assim, cismou de uma maneira que eu não tenho nada a ver. Pronto, já respondeu. O senhor não tem o direito a falar agora. Você não tem o direito de falar agora. Você não tem o direito de falar agora. Você respeite o parlamento. Estão intimidando o depoente. Não pode falar. Presidente, está intimidando o depoente. Que absurdo. Muito medo de alguma coisa. É verdade. O PT está com muito medo. Pode falar. Se não houver respeito, eu vou pedir que o senhor decrete a prisão dele imediatamente. Imediatamente. Na verdade, você vê com o ódio que eles falam sobre os filhos do Bolsonaro, talvez seja porque eu não seja igual aos filhos do Lula, primeiro ponto. Né? É verdade. Presidente, só relembrando. Campeão. Aí, ó, presidente, ficou falando. A palavra está com o deputado Eduardo. Isso, presidente. O convidado não falou nada, já estão caindo em cima dele. Tem senador valentão querendo dizer que vai sair daqui. Vai sair nada. Para ser preso no Brasil é difícil demais. E o senhor tem esse peito todo para falar com a pessoa que está aqui na frente. Se fosse um bandido, um narcotraficante, um beira-mar, duvido que tivesse culhão para falar isso. Como é o senhor Hans, que está tentando colocar o cara aqui acuado, aí a valentão bate na mesa e dá o seu showzinho. E depois vem querer dizer que nós é que estamos fazendo teatro. Pelo amor de Deus, senhor presidente, vamos respeitar o convidado também, que deputado e senador é igual a todo mundo. Durante a fala do senhor Hans River, do Rio Nascimento, eu fiz algumas anotações. A senhora Patrícia Campos Melo, senhor Hans, enquanto o senhor está penando para comprar o arroz, pedindo preços mais baixos para se apresentar como músico, porque não consegue ter emprego devido ao mal. No tempo de líder não pode fazer pergunta. Não é pergunta não, só comentários pertinentes à sessão. Mais adiante, depois se quiser, ele responde, porque vai ser a pergunta de outros deputados. Mas só para lembrar, ela hoje é correspondente internacional da Folha. Ela está muito bem, obrigado. Você vê até onde vai o escrúpulo do ser humano, porque ela fez uma matéria falaciosa. A gente está vendo aqui hoje uma declaração cabal, de uma pessoa que foi convocada pelo Rui Falcão do PT para tentar comprovar que o Jair Bolsonaro fez disparos em massa de WhatsApp para ganhar a campanha de 2018. Lembrando que o PT saqueou o Brasil, roubou. Vários aqui que botam o dedo na cara do senhor estão acusados no Lava Jato. E a moral não se paga, tá? Dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro é o que a gente tem de melhor. Então não se preocupe, senhor Hans, em que pese eles quererem acuar o senhor aqui, isso aí é impagável. Eles vão sofrer ainda. Então, só para destacar esse ponto, eu fiquei aqui perplexo de ver, mas eu não duvido que a senhora Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha, em troca de informações para tentar prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é o que a Dilma Rousseff falava, fazem o diabo pelo poder, né? Também fiquei perplexo aqui em saber que quando o deputado Rui Falcão falou, que perguntou se o senhor Hans é da periferia, enfim, como quer que seja, né? Se é que isso aí é pertinente, para o que a gente está tratando aqui, e eu gostei da resposta do senhor Hans. Eu fiz a sua campanha, deputado Rui Falcão. Quem sabe o deputado Rui Falcão achasse que, por você ter feito a campanha dele, você teria outra conduta nessa casa. Parabéns por manter a verdade, porque a verdade nos liberta. Está escrito em João 8,32. Né? Como deu para perceber aqui, o senhor Hans não tem nada armado comigo, sequer sabe o meu primeiro nome, e ninguém é obrigado a saber isso, senhor Hans. Sem problema nenhum, em que pese alguns colegas aqui terem dado risada quando o senhor falou que não sabia, falou que eu era filho do Bolsonaro. Eu não sei porque eu não fiz a sua campanha. Não, sem problema. Eu não fiz a sua, não fiz do seu irmão, nem do seu pai, eu não fiz a campanha de vocês. Não tem obrigatoriedade de saber o nosso nome, não. O nome eu não ligo, mas... Senhor Hans, seguindo aqui nas anotações que eu fiz, né? Olha que impressionante, isso acontece muito no Brasil, né? Ninguém tem acesso a um processo sigiloso
que o senhor fez, entregou a sua reclamação na Justiça do Trabalho, mas uma jornalista da Folha tinha. Será que isso daí não é o caso da gente chamar ela aqui nessa comissão, convocá-la para ela prestar os esclarecimentos? É claro que a profissional, ela tem direito a resguardar o sigilo da fonte dela, não é isso que eu estou querendo saber, e nem acabar com a liberdade de imprensa, não. Mas assim, por vezes ninguém sabe de nada, só os jornalistas sabem. Que curioso, né? Fica aí a reflexão no ar. Além disso, o senhor Hans aqui corroborou ainda que uma das pessoas que ele prestou serviço foi o PT. Então, se ocorreu disparos em massa, né, tá aqui o senhor Rui para explicar. Um dos beneficiados. E nem assim conseguiram ganhar a eleição. Mas eles não vão se ater a esses fatos serão abafados, quem está aqui nessa sala está sabendo, uma outra imprensa deve publicar, e eles vão seguir na tentativa de fazer o terceiro turno, porque é o que o Marcelo Freixo falou recentemente no PSOL, nos 40 anos do PT, lembrando 40 anos do PT, sabe quem fundou o PT, né? Quem reconheceu a fundação do PT? General Presidente Figueiredo, que vocês dizem que era ditador, reconheceu o PT. Mas no 40 anos do PT, ele falou que tinha que fazer tudo para destruir o governo Bolsonaro. E isso passa por aqui, senhor Rancho. É por isso que eles não estão nem aí. Eles vão arrebentar com você. Ninguém está com pena que você não consegue emprego, não. Porque para eles, vale tudo pelo poder. E tudo quanto mais eles conseguirem repartir a sociedade para depois ter um parlamentar do PT se apresentando como defensor de vocês, é isso que eles querem. É por isso que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, ninguém tinha problema em fazer piada. Hoje em dia, um contador de piada, um humorista, quando ele faz uma piada com relação a qualquer minoria, ele toma um processo, que é para calar ele e para depois o deputado falar: olha, eu estou protegendo você, não deixei aquele humorista fazer brincadeira. Enfim, fica aqui essa reflexão e agradecendo mais uma vez, presidente, por essa sessão aqui, por ela ser aberta. Porque o sigilo, pelo que deu para perceber aqui, o PT lutando para que a sessão fosse sigilosa, só interessaria a eles. Muito obrigado pelos esclarecimentos, senhor Rancho, e aguardamos aqui os desdobramentos que os meus colegas farão as perguntas sobre Patrícia Campos Melo. Deputado. A reunião de hoje, presidente, demonstra claro por que a oposição, porque o PT queria sigilo. E aqui foi revelado pelo senhor Hans de que as suspeitas aqui, que até então as acusações, que toda oposição que tem maior número de membros aqui tenta sempre fazer essa narrativa falaciosa de que teria havido disparos em massa na campanha do presidente Bolsonaro, tentando fazer um terceiro turno, sendo o senhor Hans uma dessas, entre aspas, testemunhas-chave dessa suposta acusação. E nós vimos aqui, por meio do seu depoimento, exatamente o contrário, aquilo que a gente sempre afirmou, que quem fazia disparo em massa era o Partido dos Trabalhadores. E ele veio aqui testemunhar. Então não era à toa que o PT queria sigilo. Mas nós, sempre defensores da liberdade, estamos aqui novamente, conseguimos vencer primeiro essa votação, para que fosse pública essa reunião, para que a imprensa possa cobrir, e tomara que seja honesta na descrição aqui dos fatos, né? Demonstrando mais uma vez a falácia da oposição. E eu começo aqui as minhas perguntas. Na verdade, senhor Hans, o senhor já respondeu quase todas as minhas perguntas. Uma das minhas perguntas tinha a ver com quando o senhor começou a falar, o senhor falou que sofreu pressão de determinados partidos a certa altura da campanha, e o senhor falou, então, Partido dos Trabalhadores. O senhor confirma? Para que foi. Certo. O senhor comentou também que, quando estava aqui até o filho do Eduardo Bolsonaro, que em nenhum momento o senhor fez disparo com relação à campanha do candidato Bolsonaro. O senhor confirma essa informação? Confirmo e até reitero, eu até informo também a situação que eu fiz, até o comentário, né? Que era o comentário que eu fazia para todo mundo. Quem me conhece vai poder dizer esse período que eu estava comentando, falando, nossa, a gente está fazendo campanha de fulano, beltrano e tal, mas o cara vai ganhar como? E ele estava de uma maneira política na televisão que as pesquisas diziam que ele tinha uma possibilidade muito grande de ganho. E ficava aquele comentário, mas como que o cara vai ganhar se ele não está fazendo propaganda? Pelo menos no período que eu estava na empresa, não houve nenhuma propaganda, nem dele, nem do Dória. Entendeu? Então, assim, o que ficava na nossa mente,
até ficou, como que ele conseguiu ganhar. Certo. Se você não faz propaganda do seu peixe, como que você vai vender o seu peixe? Muito obrigada. O senhor comentou aqui que tem muitos políticos desse partido, do PT, que o senhor chegou a fazer, lembra de ter disseminado esses disparos em massa. Quais foram esses políticos do Partido dos Trabalhadores, mesmo que eles estejam na comissão? Gostaria que o senhor falasse. Eu prefiro não citar nomes para não dar mais conflitos, né? Mas Porque tu pode não citar quem está aqui. Alguns políticos que você fez campanha. Responde. Tá. Rui Falcão, o senhor olhou para ele, mas tirando ele, quais outros políticos do Partido dos Trabalhadores que o senhor lembra? Menina do céu. Era esse moço, tinha... Qual era o nome daquele cara? Tá, vamos continuar. Se o senhor lembrar, depois o senhor fala, porque o tempo está correndo. Eu tenho aqui, senhor Hans, vou continuar. Se o senhor lembrar, o senhor fala novamente. Depois eu te pergunto novamente. Aqui eu tenho uma notícia da Folha de São Paulo, datada de 26 de outubro de 2018, que fala da campanha do Haddad. Aqui fala que pessoas ligadas à campanha petista confirmam que a agência de marketing contratada por eles usou o serviço da Iacons, mas negaram que tenha qualquer lista de contatos que não fosse do próprio PT. O senhor comentou aqui sobre como se dava, o senhor fez até uma aula aqui de como se dava esses disparos. Qual a origem dessa lista que vocês utilizavam para fazer esses disparos? Isso eu não vou saber responder, porque na realidade, assim, tipo, independente das duas funções que eu exerci na empresa, eu não tinha acesso para saber de onde vinha. Então a situação da caixa de chip, da onde que vinha eu falo mail, mas era um outro nome que era usado lá. Eu não tenho essa informação de quem mandava e como era preparado isso. Tá. Tinha curiosidade, mas não tinha acesso e nem conversação. Então não sabe nem se era do partido ou se não era do partido. Mas ao que tudo indica... Eu não sei te responder como que era elaborado. Sim, é elaborada essa lista. O senhor não tem conhecimento, era só isso que eu precisava saber. Porque como eu apresentei ali, a elaboração disso daí... Já vinha pronto para vocês ou não? É uma elaboração muito grande, porque não envolve só o político, envolve outros setores de informática, de coisa, para chegar naquela situação. Então, tipo, até para o entendimento de quem trabalhava na época, é uma coisa assim que você fica até curioso para saber como que funciona. Tá, o senhor comentou no início que existe uma proximidade entre os donos da empresa e o Partido dos Trabalhadores. Poderia nos falar mais sobre esse relacionamento? Olha, não só dos donos, viu? Porque a jornalista Patrícia e quem me convidou, que mandou o e-mail, que depois quando eu estava baixando o e-mail eu olhei bem assim, que até agora eu não consegui entender. E, assim, já levei uma chamada muito boa para que eu fique quieto e não seja grosso nem nada. Até agora eu não consegui entender o que o Partido dos Trabalhadores está ganhando em querendo queimar a minha imagem de uma maneira absurda e, ao mesmo tempo, tipo, a jornalista, se você consultar, ela é do PT. Filiada ao PT, ela é simpatizante ao PT, sei lá de que situação ela é junta com o PT. Quem me chamou para vir para cá do próprio PT? Eles só esqueceram de um pequeno detalhe. Que eu não ia perder meu tempo pegando avião, que eu tenho medo de avião. Sou diabético e hipertenso. Estou sem insulina, o meu advogado está aqui comigo todo momento. Vamos medir a glicemia, vamos comer alguma coisa. Para chegar aqui e falar besteira, ou como eu escutei, mas você falou alguma coisa. Tem coisa que eu posso não lembrar? A data? Beleza, posso não lembrar. Tem outras coisas para fazer, tem outras coisas para se preocupar. Certo. Eu queria saber da ligação entre os donos da empresa e o PT. Mas se você parar para analisar, as três situações têm ligação, PT. Oi? As três situações. Lindolfo, Flávia e a jornalista. E quem está no meio? Um trouxa aqui. Tá.
Com relação ao conteúdo das mensagens, já que o senhor lembra que fez disparos para o Partido dos Trabalhadores e para políticos dos Partidos dos Trabalhadores, o senhor lembra do conteúdo dessas mensagens? Tinha mensagens que estavam denegrindo a imagem do oponente, que era o Bolsonaro? Não, em momento algum, assim, tipo, eu não estou falando nem para defender, nem nada, que eu não quero nem perder meu tempo fazendo isso, que, tipo, para mim, tanto faz. O que acontece é o seguinte, não tinha mensagem denegrindo ninguém. Era propaganda, assim, no meu entendimento, propaganda saudável. Santinho, número, mais nada. Isso eu estou falando o período que eu fiquei na empresa. Fora o período que eu fiquei na empresa, eu já não posso responder o que aconteceu. O senhor chegou a fazer disparos da campanha do Fernando Haddad? Sim, do Haddad, sim. Do candidato a presidente? Do Haddad, do PT? A campanha do Haddad, que ele estava se elegendo, era o Bolsonaro e o Haddad na época. Isso. Quando eu fiz o comentário de uma maneira lúdica, para que todos entendessem, que o estado de São Paulo, vamos supor que fosse essa mesa e a outra bancada fosse Rio de Janeiro, a parte do Haddad, você conseguia mandar para todo o território nacional, mas você não podia mandar com aqueles números internacionais. Por quê? Porque era uma campanha de presidente. Então você está mandando para o presidente... Eu vou mandar uma campanha para você, que você está na Paraíba, com o número da China, não tinha condições. Sim. Então o pessoal reclamava, vai mandar? Mas você manda com o número nacional. Então, entra naquela parte que eu estava dando um exemplo. Então, era o único que você conseguia atingir todo o território nacional. Ressalve alguns lugares que então, não atendia. Então, o senhor confirma que fez esses disparos para beneficiar o presidente do PT para todo o território nacional, digamos assim? Sim, sim. E os chips eram adquiridos da forma ilícita, no caso, né? Aí que fica difícil de dizer. A maneira que era adquirida a questão dos chips, eu não vou saber responder. Até como a menina... Mas aqueles indícios lá, né, da data de nascimento, etc, né? Sim, do CPF, isso é fato. Sim. CPF, isso é fato. Agora, do chip, a parte do chip eu não vou saber responder, porque eu não sei como que chegava, quem comprava, quem trazia, quem comercializava, quem fazia a ponte. Então... Certo. Eu tenho uma outra pergunta aqui. As empresas Iacons, Deep Marketing e Kiplix funcionavam na época das eleições no mesmo endereço e possuíam os mesmos sócios. O candidato Henrique Meirelles, do MDB, contratou a Deep Marketing por 2 milhões e, de acordo com a imprensa, disparou mensagens em massa para 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família. O senhor chegou a ter conhecimento disso? Porque eu estou com uma notícia aqui, ó. Desse cara eu lembro sim, menina. Se o senhor puder relatar como é que foi. Desse cara eu lembro sim. E só ressaltando um detalhe. Essas empresas que você citou, tem empresa que não era no mesmo endereço, viu? Tanto que eu tive uma situação de... Qual das três eram no mesmo endereço? Que a Malte Serviços não era no mesmo endereço, não. Não, eu falei Iacons, Kiplix e Deep Marketing. A Iacons eu sabia onde que era que eu trabalhava. As outras eu não sabia o endereço. Aqui eu procurei o endereço por causa de um depósito errado. Não, eu não estou te questionando com relação ao endereço, porque isso aqui está na notícia. Eu só te questionei com relação à campanha do senhor Henrique Meirelles, do MDB, que teria contratado uma dessas empresas para fazer esses disparos. O senhor lembra de ter pego esse trabalho, de ter disparado desse candidato? Vixe, demais. Do Henrique Meirelles, esse daí a gente não esquece, né? Esse a gente vai esquecer de que jeito? É como você vai esquecer meu nome? Hans River? Não tem como, cara. Esse cara... Porque a campanha dele foi uma campanha que teve momentos que todas as mesas estavam fazendo a campanha dele. Se parava de fazer campanha de outras pessoas, de outros produtos, para fazer a campanha do cara. Digamos que ele era um dos clientes mais... fortes. E tinha coisa de horário, tinha essa coisa de horário, porque assim, dependendo da localidade ou dependendo da situação, até umas 10 horas, até umas 9 horas você manda tal campanha. Passar de tal horário você já não manda mais. Então, tipo, tinha essa situação. Entendeu? Certo. Então...
consta na reportagem da Folha de São Paulo que o senhor pediu para que fosse retirada qualquer colaboração tua com o jornal. Conclui, deputada. Eu já vou concluir. Não, meu tempo acabou agora, deputada, e a gente foi muito tolerante com a sua colega, que inclusive já tinha encerrado o tempo dela. Então, Não, a mesa, Prossiga, eu acabei de falar com a mesa que Prossiga, você estava marcada errado. eu já não estou teve terminando. tolerância, Fiquem não. tranquilas que eu já estou encerrando. O senhor comentou aqui sobre a forma como o senhor foi enganado pela jornalista da Folha de São Paulo, que tentou se aproximar com base no livro, tentou fazer amizade com o senhor, etc., para depois, burlando essa confiança, ir lá e te expor e ir a tua vida por conta disso. O senhor já falou aqui as dificuldades que o senhor está enfrentando. O senhor já ajuizou alguma ação com relação a essa jornalista e a Folha de São Paulo? Alguma indenização? É isso que a gente estava discutindo. Estava discutindo porque está saindo uma discussão que tem o direito do jornalista, direito de imprensa, mas no momento da pessoa acabar com a vida da outra parte, tipo, não tem direito de imprensa, né? Entendeu? Então, assim, tipo, tá uma situação que está sendo discutido. Até o que a gente pode fazer, como vai ser dirigida essa situação. Porque quando eu menos espero, sou chamado ao Ministério Público. Quando eu menos espero, eu até pensei que era um tipo de gozação, era um assunto sério que eu estou aqui hoje. Eu até eu faltei com respeito com o cara que me mandou o e-mail. Eu falei, você está mandando e-mail para mim do Senado? Né? Tipo, você está brincando, né? Então, tá complicada essa situação. Entendeu? E tem até um detalhe que a gente trouxe também, que é até importante sinalizar a conversa que teve com a Patrícia. Então, assim, sabe aquele velho ditado que você dá corda para depois você puxar a corda e ver a pessoa... Eu ia falar um termo, mas eu vou preferir segurar esse termo, porque eu já estou levando muita comida de rabo aqui. Conclui, presidente. Concluiu, deputado. Com a palavra o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Senhor presidente, senhor Hans River, do Rio Nascimento, senhor advogado, deputados, deputadas, senadores e senadoras. Eu ia abordar outro assunto na tarde de hoje, senhor presidente. Assunto este que aconteceu na reunião desta comissão na semana passada, e iniciar com esse assunto, só que vou deixar esse assunto para um segundo momento, e nesse primeiro momento vou fazer um grande apanhado do que nós discutimos na tarde de hoje, porque eu acho que o senhor Hans River contribuiu muito para os trabalhos dessa comissão, e todas as perguntas já foram feitas, inclusive inúmeras perguntas repetidas e repetidas e repetidas, e o senhor Hans River, com a paciência de Jó, respondeu a todos. Mas é importante a gente fazer aqui, senhor presidente, um retrospecto, que é o seguinte: quem fez o requerimento convocando o senhor Hans River é o deputado Rui, do PT, do Partido dos Trabalhadores. E o fez porque, segundo a narrativa petista, a empresa que o senhor Hans River trabalhava prestou os serviços para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, serviços de disparo de mensagens através de WhatsApp. Era essa a narrativa, Hans, que o Partido dos Trabalhadores estava e está a todo momento tentando emplacar aqui nessa CPMI. E, pelo depoimento do senhor, que esteve dentro da empresa trabalhando, ficou comprovado o contrário. Que aquilo, senhor presidente, senador Ângelo Coronel, que eu já disse algumas vezes nessa comissão, que o Partido dos Trabalhadores é bom em uma frase: acuse-os do que você faz e xingue-os do que você é. Porque quando o senhor Hans River foi questionado sobre campanhas que ele trabalhou, ele afirmou categoricamente: uma das campanhas que ele trabalhou foi a do deputado Rui. Talvez seja por isso que o Partido dos Trabalhadores, na pessoa do deputado Rui, queria que essa reunião fosse sigilosa. Porque quando eu cheguei nessa CPMI, relatora deputada Lídice da Mata, estava a discussão
de transformar essa audiência em audiência privada, sem a participação de imprensa, sem a participação de assessores, enfim. Por que o Partido dos Trabalhadores não queria que essa audiência tivesse a transparência necessária, como todas as outras reuniões tiveram? Será que é porque descobriram, depois da convocação, que a empresa fez disparos em massas para o Partido dos Trabalhadores e que a empresa trabalhou, inclusive, para o próprio deputado Rui, do Partido dos Trabalhadores? Deputada Lídice da Mata, nossa relatora, essa talvez tenha sido uma das reuniões mais importantes dessa CPMI. E espero que todos esses fatos aqui narrados pelo senhor Hans River estejam consubstanciados no relatório de Vossa Excelência. Aqui a única pergunta que eu quero que o senhor Hans River responda no final da minha fala é se trabalhou para algum outro deputado ou senador presente nessa CPMI. Porque o nosso depoente, o senhor Hans River, já disse que trabalhou para o PT, o Rui, deputado Rui. Então, a pergunta é, trabalhou para mais alguém deste plenário? Pode me responder no final. E aí, senhor Hans River, inclusive quando for responder os questionamentos, pode terminar o raciocínio de perguntas passadas que Vossa Excelência estava tentando construir o seu raciocínio e por inúmeras vezes foi cortado. Não deixaram o senhor terminar o seu raciocínio. E, coincidentemente, todas as vezes que lhe cortaram foi de políticos do Partido dos Trabalhadores. Não deixavam o senhor terminar o raciocínio. E algo me comoveu aqui, senador Ângelo Coronel. O senhor Hans River disse que depois da matéria irresponsável da senhora Patrícia Campos Melo, ele não consegue mais emprego, não consegue sequer dinheiro para comprar insulina uma vez que ele é diabético. Na minha opinião, nós temos que convocar a jornalista Patrícia Campos Melo para estar aqui presente. Não, convocar. Nós temos que convocá-la para estar aqui presente, porque é óbvio e certo que o jornalismo é essencial para a democracia. E justamente por ser essencial à democracia que o jornalista também tem as suas responsabilidades e os seus deveres. O que o senhor Hans River narrou é, no mínimo, imoral da conduta da senhora Patrícia Campos Melo. Posso só interromper? Eu tenho mais 3 mensagens para mostrar a respeito disso que ele está falando. Pode ser no final? Pode ser no final? Só para... E aí, senhor presidente, hoje o tiro saiu pela culatra. O Partido dos Trabalhadores que trouxe o senhor Hans River aqui, achando que ia prejudicar o presidente Jair Bolsonaro, foi o contrário. Foi o contrário. E isso é necessário que a gente deixe registrado aqui. Aliás, se o pessoal do Aquário que está filmando aí puder filmar o nosso plenário, né, nas outras reuniões, o pessoal do Partido dos Trabalhadores estava aqui, lotando as galerias. Tudo lotado. Hoje só temos alguns, poucos. Muito desanimados hoje, inclusive.